Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de More. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos Midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como se lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá o arraial. E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transformou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás. Verão israelitas. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: Olhai para mim, e fazei como eu fizer, e eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: Espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília, da meia-noite. Havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros. E tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem, e clamaram: Espada do Senhor e de Gideão.
e conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu para Zererá, até Betsita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desci ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara, e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bara e o Jordão. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zereb. E perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zereb a Gideão, além do Jordão. Juízes capítulo 8. Então os homens de Efraim lhes disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam contra ele fortemente. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Ozeb e Zeeb. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército. Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhes responderam, como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que puxavam da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o Oriente, de Nebá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote. Ele fez perguntas, ao qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vede aqui a Zeba e a Salmuna, a respeito dos quais desprezivelmente me escarnecestes, dizendo: estão já Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens, já cansados. E tomou os anciãos daquela cidade, e os espinhos do deserto, e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: como és tu, assim eram eles, cada um parecia filho de rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria. E disse Jéter, seu primogênito: levanta-te,
mata-os. Porém o moço não puxou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e acomete-nos, porque qual o homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendente de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa vontade os daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos, e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode, e colocou na sua cidade em Ofra, e todo o Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos, nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa, e teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abisritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito em Israel. Juízes capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai e peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens dos filhos de Israel dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir a Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram a Abimeleque rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi e pôs no cume do monte a Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse:
Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agiste, fazendo rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme ao merecimento das tuas mãos. Porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e mataste a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho, junto a eles, o assaltava. E contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: Para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul, o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão serviríamos nós a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria Abimeleque, e diria a Abimeleque: multiplica o teu exército, e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo, e levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faz-lhe como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e puseram emboscada a Siquém com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas, e vendo Gaal, aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: Às sombras dos montes vês como se fossem homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: Eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca, com a qual dizias: Quem é Abimeleque para que o sirvamos?
Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul expulsou a Gaal e os seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 tropas, depois emboscados no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade. E levantou-se contra ele e o feriu, porque Abimeleque e as tropas que com ele havia romperam de improviso e pararam a entrada da porta da cidade, e as outras 2 portas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal, o que, ouvindo, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza, na casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se havia congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão um machado, e cortou um ramo de árvore, e o levantou, e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: O que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo, assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo, e seguiu Abimeleque, e pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram-no a fogo com os que nela estavam, de modo que todos da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tabes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam após si as portas, e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a incendiar. Porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço, que lavava as suas armas, e disse: Desembainha a tua espada, e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles.